Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1, 2 e 3. Bem-aventurados os aflitos, item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, queridos amigos, após a leitura, nós vamos convidar a nossa querida Shirley Milagre para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Obrigada, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, no estudo de um tema que eu particularmente aprecio muito, que é o Evangelho de Jesus, que é a maior ferramenta para a humanidade, no sentido de tornar este mundo um mundo melhor, não é? O Evangelho de Jesus é a ferramenta mais eficaz, né? E a doutrina espírita, ela, dentro da sua proposta filosófica, científica, ela vem exatamente trazer e lançar luz sobre as palavras do Cristo, tornando o Evangelho mais compreensível para que ele possa entrar de fato dentro dos nossos corações, né?
e movimentar as nossas forças positivas e nos tornar pessoas melhores. Bom, então voltando aqui, no item 1 desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, Jesus se refere inicialmente nas bem-aventuranças àqueles que choram, né? Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, quando nós vemos as bem-aventuranças, a primeira impressão que a gente tem é que todos nós precisamos chorar, ser miserável, não ter perspectiva na vida, ser doente, enfim, estar numa condição bem precária para ter alguma chance de ter paz no futuro. Às vezes a gente olha o Evangelho, vê as bem-aventuranças e a gente tira muitas vezes essa impressão que para você alcançar a condição de reino dos céus, né, de paz interior, você precisa sofrer e de maneira mais intensa possível. Só que isso não é a verdade, né? Então a gente tem que tirar o espírito da letra. Quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, se a gente perceber e tentar entender o que é o choro, quando alguém chora, ele está mostrando o seu sentimento, a sua angústia, a sua expectativa. Muitas vezes atrás do chorar, existem as condições morais e materiais e sentimentais que cada um apresenta. Então, aqueles que choram, naturalmente, eles não estão felizes. Naturalmente. Aqueles que choram, naturalmente, não estão satisfeitos. Aqueles que choram não estão, naturalmente, acomodados. E, na verdade, eles estão ansiosos por uma saída, né? Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, na verdade, seria dizer bem-aventurados aqueles que não estão acomodados à sua situação no mundo, né? A sua própria situação. Seja ela uma situação boa ou uma situação ruim do ponto de vista material, né? Mas é aquela criatura que tem angústias e está disposto a procurar saná-las. E essas criaturas que buscam o consolo, são as que choram, elas irão encontrar o consolo. Porque o próprio Cristo diz: batei e a porta se vos abrirá. Pedi e obtereis. Quando ele disse para aquele que era paralítico, né? Aquele paralítico que estava, que não conseguia andar, né? E que estava no seu leito, na sua cama, que Jesus, quando o curou, disse a ele: levanta-te, tome a tua cama e vá. Né? Então, Jesus não pegou ele, colocou de pé, né? Ele esperou da criatura o movimento, a procura, a busca, o primeiro passo, a sua movimentação. E os que choram, geralmente, estão em movimento, porque estão colocando as suas forças para serem percebidas, as suas angústias,
e vão encontrar o consolo. Então, todos nós que temos os nossos desafios e precisamos encontrar uma ajuda ou uma saída ou uma resolução, precisamos dar um primeiro passo. Precisamos gerar o movimento em direção ao consolo, né? Para que a gente possa encontrar o consolo. Muitas vezes pode ser o atendimento às suas necessidades, mas pode simplesmente ser a redução das suas angústias, a pacificação da sua revolta interior, mostrando muitas vezes para cada um de nós uma visão diferente do problema, o que faz com que consigamos aurir forças interiores para vencer o problema. Então, consolar é, sobretudo, dar esperança e confiança no futuro. A gente sabe que muitas razões de choro são razões que remontam à lei de causa e efeito e que muitas vezes estão presentes ali por um determinismo desta lei de causa e efeito. E como nós semeamos, nós vamos colher aquilo que semeamos. Não há como nós semearmos e outro colher por nós. Nós é que colhemos a nossa semeadura. É de responsabilidade de cada um de nós. E a semeadura é obrigatória. Aliás, a colheita é obrigatória. A semeadura é que é livre. No momento de eu semear, eu faço escolhas. Mas as consequências dessas escolhas, eu preciso ser responsável por elas. Então, muitos desafios que aparecem na nossa vida têm origem nesse determinismo da lei de causa e efeito, resultado das nossas próprias ações. Não nesta vida, mas em vidas anteriores, das quais não temos como fugir. Aí, diz ainda Jesus: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para ele. Então, a perseguição pela justiça. Que justiça? Que perseguição? Algo que nos persegue é algo do qual nós não estamos conseguindo nos desviar, nos livrar daquilo. E a justiça, quando nos procura, ela simboliza a redenção dos erros do passado. Então, aqueles que são perseguidos pela justiça, não é a justiça material, mas sim a justiça da lei divina, da lei de causa e efeito. Todos nós que passamos por dificuldades de qualquer natureza, que tenha relação com a lei de causa e efeito, que não seja produto das nossas escolhas atuais, e sim de escolhas anteriores, sofreremos o determinismo da lei de causa e efeito, que nós chamamos justiça. Lei de justiça, amor e caridade. Então, é a oportunidade de correção dos erros do passado. A perseguição
pela justiça significa que nós estamos apostos para a corrigenda. Existe então uma disposição do Espírito e um compromisso dele de fazer o resgate daquele problema criado no passado. Portanto, o reino dos céus é para esses que sofrem a perseguição pela justiça. Porque toda vez que a nossa consciência consegue vencer os desafios, nós estamos desatrelando os nós que nós criamos em nossa própria vida através das escolhas anteriores. E estamos pacificando o nosso espírito, a nossa consciência vai se tranquilizando e o nosso futuro vai sendo construído pelas novas escolhas que fazemos e pela maneira como nós lidamos com as nossas dificuldades, com esta perseguição pela justiça. Quando a justiça divina está sendo feita. Quanto mais livre, quanto mais se liberta a nossa consciência dos nossos erros cometidos, mais leve nós vamos nos sentindo e mais próximos da divindade nós estaremos. Por isso que o reino dos céus é para eles. O reino dos céus, como pacificação da nossa angústia espiritual, da nossa condição evolutiva. Diz ainda Jesus: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Mas que pobreza é essa? É pobreza material? Quantas criaturas vivem na abundância e sofrem? Quantos nós já ouvimos falar de várias criaturas que vivem na abundância material e cometem suicídio? Tenho certeza que cada um de nós já ouviu falar de alguém. Então, quando Jesus fala de pobre, ele não está se referindo à pobreza material. Ele está se referindo à pobreza espiritual. Quando é que nós somos pobres espiritualmente? Quando nós somos ignorantes. Quando nós desconhecemos as leis e o que diz os profetas. Como bem disse Jesus. Então, quando Jesus se refere a condição de pobreza, é de ignorância, de desconhecimento. Porque essa condição de desconhecimento da natureza, do universo, das leis divinas, de tudo isso, nos coloca como crianças, necessitados de proteção, necessitados de informação, de educação, necessitados de amparo. Então, bem-aventurados os pobres, é bem-aventurado todo o espírito que se vê na condição ainda de necessitado de evolução, que reconhece os seus limites, que percebe o quanto precisa caminhar, o quanto precisa aprender, quanto precisa conhecer, o quanto precisa treinar as suas próprias virtudes, porque ainda não as tem como um mecanismo de vivência, como algo natural. Amar,
perdoar, servir, se alegrar com a felicidade do outro, ser solidário e fraterno. São situações, são posturas que muitas vezes nós precisamos aprender e precisamos treinar muito na nossa relação com o outro, para nos tornarmos realmente imagem e semelhança de nosso Pai, de Deus. Portanto, a simplicidade, pobre no sentido do simples, não só dos sentimentos, mas dos pensamentos, acabam nos levando a procurar a presença de nosso Pai, de nosso Criador. Diz ainda Jesus: vós sois bem-aventurados, vós que tendes fome, porque sereis saciados. Que fome seria essa? Só a fome do corpo? Seria muito mais fácil para todos nós se, para saciarmos a angústia de alguém, bastasse um pedaço de pão. Seria muito mais fácil, né? Então, quando Jesus se refere à fome, é a fome do sentimento, é a fome espiritual. Não é só a fome do corpo, mas é a fome da alma, da intimidade do ser. Porque essa fome é que faz com que nós, criaturas, possamos buscar os valores que vão transcender as necessidades materiais. Buscar valores da alma e não da matéria, das necessidades do corpo físico. O corpo físico é extremamente transitório. Se nós pensarmos em 1 milênio, que são 1000 anos, quanto nós vivemos em termos de 1 milênio? Se nós considerarmos que o ser humano na Terra hoje trabalha para viver 100 anos, nós estamos vivendo 1/10 de 1 milênio. O corpo físico, ele vai existir por 1/10 de 1 milênio, mas a alma vai viver pela eternidade. Essa sobrevive a tudo. Então, nós nos preocupamos muito mais com as nossas necessidades materiais. E não devemos? Devemos. O problema é a proporção em que as coisas ligadas à sobrevivência material, à vida material, elas ganham muito mais projeção na nossa vida, ocupam muito mais o nosso tempo, a nossa mente, suga mais a nossa energia do que o trabalho que a alma deve fazer pela sua felicidade. Porque o corpo perece em 1/10 de milênio, mas a alma permanece. E tudo que ela sente, e tudo que ela projeta, e tudo que roda a sua mente, vai continuar existindo com a morte do seu corpo. Então eu estou preparado para esse reino dos céus? Eu preciso me alimentar. E esta alimentação vem exatamente de vivenciar o Evangelho no dia a dia, exercitando aquilo que Cristo nos ensinou com o seu próprio exemplo. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis.
Ora, vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Ou seja, sempre que nós estivermos buscando as forças de Deus e o consolo para as nossas angústias, em elementos que transcendem a matéria, nós estaremos sendo consolados. E este consolo sobreviverá à morte do corpo. Ele se eternizará conosco, porque somos eternos. Vós, ai de vós ricos. Aí vem Jesus falando o contrário. Ai de vós ricos, porque tendes a consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos a prantos e lágrimas. Ora, a gente lê isso aqui e dá a impressão que toda criatura que está, vamos dizer, livre dos problemas que eu carrego, Porque a gente acha que o outro não tem problema, porque ele não carrega o nosso problema, O problema dele não é nosso, igual o nosso, aí ele não tem, E é um erro a gente pensar assim, porque cada um de nós tem o seu desafio. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Nenhum espírito está reencarnado aqui apenas a passeio. Ou ele está com uma provação, ou ele está com uma expiação, ou ele está com uma missão. Mas a passeio, ninguém está aqui não. Ninguém está passeando. Ninguém veio a passeio. Então, às vezes aquela velha história, a gente acha que a cruz que o outro carrega é menor do que a cruz que eu carrego, Porque o tipo de problema que ele tem é totalmente diferente do que eu tenho. Mas a cada um segundo as suas obras. A cada um é dado segundo as suas obras. E aqui Jesus vem fazer um alerta em relação aos ricos. Quem são os ricos? Quem está saciado? São aquelas almas e aquelas mentes que acham que não tem nada mais a aprender, que sabem tudo, que conhecem tudo, que dominam tudo, que têm o controle de tudo, que são melhores do que tudo, Então aqui são aquelas almas ainda muito cheias do orgulho e do egoísmo. Estes, muitas vezes, vão ter que passar por muitas e penosas provações para que entendam que chorar é necessário. Reconhecer-se na sua condição espiritual necessitada e alegrar-se com a possibilidade de receber aquilo de que necessita, de que a divina providência e aquele que caminha comigo consegue me trazer as bem-aventuranças, não é? Então, quando Jesus diz que a vós que rides agora sereis reduzida a pranto e lágrimas, ele quer se referir às criaturas que estão na inércia espiritual, que estão acomodados na sua condição, que essa inércia e esse comodismo impede a sua evolução espiritual. E eles precisam ser empurrados. E como que eles vão ser empurrados?
através das provas, das expiações, dos desafios, das dores, do sofrimento. Né? Evidentemente que, quando nós falamos em justiça das aflições, que está no item 3, a primeira coisa que o Espírito da Verdade se refere para a gente entender a justiça das aflições na terra, é entender Deus em sua infinita misericórdia, sabedoria, bondade, na sua perfeição. Então, não há como você entender a justiça das aflições tendo em mente que Deus Pai, que nos criou, Ele é parcial, que Ele tem preferências, que muitas vezes Ele se vinga de quem o desafia ou faz algo que Ele não queria que fizesse. Muitas vezes a nossa mente acha que Deus persegue, que Ele é capaz de perseguir seu próprio filho, sua criatura, e infringi-la males, porque aquela criatura não concorda com os propósitos dele. Muitas vezes, nós vemos a imagem de Deus Pai e Criador como um ser humano, falho, orgulhoso, vaidoso, caprichoso, que quer impor a sua vontade de uma forma imperativa e muitas vezes violenta, que não respeita o livre-arbítrio dos seus filhos. Quem tem esta imagem de Deus não consegue entender a justiça das aflições, porque já começa com uma ideia inadequada de nosso Pai. Porque o nosso Pai, Ele é justo, infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso e infinitamente sábio. Será que Ele, tendo estas perfeições em sua infinidade, Ele agiria de forma orgulhosa, vingativa, impositiva? É claro que não. Então, primeiro, para entender a justiça das aflições, precisamos entender que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema e infinito em suas perfeições. Partindo desse princípio, a gente compreende que Deus, em seu amor soberano, Ele não vai escolher quem vai sofrer, quem não vai. Ele não vai escolher quem vai ser rico, quem vai ser pobre. Ele não vai escolher dar uma doença congênita, grave a uma criança e a outra a saúde completa. Não tem sentido Deus, em sua misericórdia, fazer opções, restrições, privilégios. Não existe. Ora, mas as aflições existem. E as disparidades das aflições são um fato. E por que que nós não estamos todos iguais no mesmo barco? Porque, na verdade, Deus não pune diretamente os homens. Deus, Ele apenas permite que a lei de causa e efeito se cumpra. E a lei de causa e efeito existe e se cumpre porque nós, enquanto criaturas, fazemos as nossas escolhas e muitas vezes infelizes.
Então, o sofrimento na Terra, como em qualquer outro planeta de prova e expiação no universo, alberga espíritos em condição evolutiva que fazem escolhas inadequadas. E em função das escolhas inadequadas, das decisões inadequadas, gera sofrimento pela lei de causa e efeito. Então, todos nós somos instrumentos da lei de causa e efeito. Nós, enquanto indivíduo e enquanto coletividade. As causas de sofrimentos, na verdade, estão na nossa história, construída desde o momento que nós fomos criados. E estão na história da nossa humanidade, da nossa comunidade terrena. Estão na nossa história. É fruto das nossas escolhas individuais e coletivas. Portanto, estas causas de sofrimento, elas podem estar totalmente relacionadas às nossas escolhas atuais. E quando elas estão associadas às nossas escolhas atuais e nós queremos mudar o panorama de sofrimento, de angústia em que nós estamos vivendo, nós precisamos mudar a maneira como nós lidamos com a nossa vida atual. E muitas vezes essa maneira como lidamos com a nossa vida atual precisa de mudanças apoiadas em um auxílio psicológico, em um auxílio financeiro, em um auxílio científico, em um auxílio humano, de humanidades. Muitas vezes nós não podemos prescindir desse auxílio para que possamos mudar o nosso panorama atual de acordo com escolhas e visões que nós estamos alimentando hoje. Agora, muitos sofrimentos, eles estão relacionados a fatos anteriores. Não são produtos de problemas e de escolhas atuais, mas sim de fatos anteriores, de escolhas anteriores. Esses desafios, estas aflições, muitas vezes não vão poder ser mudadas nesta vida. Elas vão ter que ser vencidas com a paciência, a resignação, a resiliência, porque são frutos que nós estamos colhendo e que nós nos programamos para colher. Na vinda à Terra, nós assumimos que nós éramos e estávamos dispostos a fazer esta colheita nesta vida. E aí ela vai nos pedir, não é uma abordagem psicológica, financeira, porque muitas vezes tudo isso que é feito não muda a dificuldade, ela permanece. Por quê? Porque nós precisamos passar por ela. O que ela quer de nós? O que ela quer de nós? Ela quer que desenvolvamos esses valores: fé, confiança no futuro, paciência, tolerância, humildade. Então ela pede de nós o desenvolvimento de outras virtudes, né? E muitas vezes nós vamos ter que passar por esta situação. Então, o fato é que o sofrimento, tanto do menor quanto ao maior sofrimento, tem a origem em nós mesmos. Não é Deus que pune, não é Deus que impõe,
não é Deus que castiga. Deus é Pai, é amoroso, é bom, é alegria. Ele é tão justo, tão amoroso, que Ele permite aos homens viver diferenças. Tá? Nós temos tristeza ao lado de alegrias, temos a opulência ao lado da miséria, temos a doença ao lado da saúde, temos o amor ao lado do desprezo, temos a união ao lado da solidão. Essa heterogeneidade de situações simboliza a nossa condição evolutiva de planeta de prova e expiação, que nós estamos fazendo a transição para a regeneração. Uma transição que é suave, não vai dizimar a terra de uma hora para outra, não. A transição é gradual, ainda levaremos séculos. Então Deus não deseja o sofrimento de nenhuma de suas criaturas e permanece o tempo todo à disposição para acolher, amar, perdoar, abraçar, sorrir, festejar e amparar todo aquele que o procura. Todo aquele que o procura. Quem nos causa sofrimento então? Somos nós mesmos. Dentro desse mecanismo evolutivo chamado lei de causa e efeito. Nós somos instrumentos uns dos outros do aperfeiçoamento. O Pai lança mão das nossas enfermidades morais para, através das nossas relações interpessoais, colocarmos então as nossas virtudes em ação e, através dos desafios, muitas vezes nós é que colocamos para o outro o teste evolutivo que ele precisa. Assim como o outro coloca para nós o teste evolutivo que nós precisamos. Então, vamos compreender que se hoje existe aflição, decorre da lei de causa e efeito do passado e de nossas escolhas presentes. E se eu desejo me libertar de tanto sofrimento, qual o caminho? Errar menos, acertar mais, fazer escolhas adequadas, sintonizar melhor com a proposta divina evolutiva, se conscientizar melhor dos propósitos de Deus para cada um de nós, ter esse encontro que é individual de você com o Criador. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês, tá? Desejo muita paz e uma noite reconfortante para todos nós.